Boa noite, meus irmãos, graça e paz. E dando continuidade ao nosso culto, nós vamos seguir para o momento da palavra, o momento de estudo. E eu peço que você aí no seu lar, na sua casa, esteja com a sua Bíblia aberta. Lá na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, os versículos do 1 ao 6, porque nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Mas antes de lermos, eu gostaria de propor o seguinte tema para esse estudo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sigamos. A palavra diz o seguinte: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Que o Senhor possa aplicar a sua preciosa palavra nos nossos corações. Amém. Bem, irmãos, agora que lemos o texto, se fôssemos dividir a estrutura, poderíamos dizer que o apóstolo João ele fala sobre o discernimento do Espírito e sobre os falsos profetas, entre os versos 1 ao 3, e ainda dentro do mesmo assunto ele fala sobre vencer o mundo, entre os versos 4 ao 6. Mas ainda dentro desse primeiro tópico sobre discernimento, é interessante dizer que grande parte do Novo Testamento ela foi escrita em grego. E esse verbo discernir, do grego diácrino, ele aparece 18 vezes no Novo Testamento, com esse sentido de julgar, de fazer distinção, separar, ou seja, discernir. Mas o que a palavra tem a dizer sobre discernimento? E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, versículo 10, parte A. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Bem, irmãos, nesse primeiro texto, temos aqui o apóstolo Paulo falando aos Coríntios sobre os dons espirituais, e ele cita aqui justamente esse dom de discernir os espíritos, de separar aquilo que vem ou não de Deus. E qual seria a confirmação para algo que vem ou não de Deus? Em Hebreus temos aqui essa passagem que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é apta para separar, para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Pois bem, a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. E qualquer coisa que fuja da palavra, que fuja da lei de Deus, então realmente não vem de Deus. Então temos que ter sabedoria para saber discernir entre aquilo que vem ou não da palavra do Senhor. Mas então, irmãos, qual seria a crucial diferença entre um profeta e um falso profeta? Pois bem, os profetas eram justamente aqueles que anunciavam a palavra do Senhor ao povo de Israel. Temos aqui no Antigo Testamento desde Moisés a Elias, a Jeremias, Isaías, Daniel, Samuel e tantos outros que serviram para manifestar a vontade de Deus para o povo de Israel. Então a crucial diferença ficaria nesse mesmo questionamento. A palavra, ela vem de Deus ou vem do homem? E sobre isso, irmãos, temos uma passagem interessante lá no livro de Atos, capítulo 5, em que Pedro e João estão diante do Sinédrio. Foram levados diante do Sinédrio, né,
sacerdotes, doutores da lei, escribas e fariseus, pessoas influentes da época, que queriam prendê-los justamente por eles estarem falando de Jesus. E sobre isso, né, temos aqui o conselho de Gamaliel. Gamaliel foi o mestre, né, de Paulo, de Saulo antes, em que ele ensinou, né, sobre a lei, sobre as leis de Deus, sobre a Torá. E ele, sobre a situação de Pedro e João, ele diz o seguinte: e agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres achados combatendo contra Deus. Você vê aqui que Gamaliel, que era um doutor da lei, não era um cristão, mas ele conhecia a palavra, era uma pessoa temente a Deus. E ele dá esse conselho aqui de que João e Pedro sejam libertos. Porque se essa obra, se essa palavra, ela for de homens, ela vai se desfazer por si só. Mas se for de Deus, não importa o que nós possamos fazer aqui, que ela não vai se desfazer. Nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Então é interessante você ver aqui essa resposta de Gamaliel quanto a isso, porque realmente essa é a crucial diferença entre um profeta e um falso profeta. Se for de homens, se a palavra for meramente humana, então é um falso profeta. Mas se for de Deus, então verdadeiramente é um profeta, é alguém que anuncia a palavra do Senhor. Então realmente é algo verdadeiro, genuíno. E como lemos anteriormente, a palavra ela é pura e eficaz, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir aquilo que vem ou não de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é do Espírito, aquilo que não é do Espírito. Bem, irmãos, seguindo para o segundo tópico, em que o apóstolo João ele fala sobre vencer o mundo, entre os versos 4 ao 6, sobre maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo, temos uma passagem que faz um paralelo bem interessante com esse texto, curiosamente escrita pelo mesmo João, mas lá no Evangelho, no seu capítulo 17, os versos do 15 ao 17, em que temos a oração sacerdotal de Jesus, que Jesus, já próximo da sua crucificação, ele pede a Deus pelos seus discípulos. A passagem diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 15 ao 17. E aqui, irmãos, temos essa belíssima passagem em que o nosso Senhor ele pede pelos seus discípulos. Ele pede para que eles não sejam tirados do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque nós não somos do mundo. Assim como o nosso Senhor também não é. Mas ele pede aqui ao Pai para que eles sejam santificados, na verdade. Para que eles permaneçam na palavra. Porque a palavra é a verdade. Então justamente temos aqui a forma em como vencer o mundo é justamente permanecer na palavra, é permanecer na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não tem assim segredo para você ter uma vida cristã, uma vida realmente que agrade ao Senhor, exceto permanecer naquilo que a palavra diz. Porque a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, é o nosso manual de instruções. Então, se nós seguirmos esse manual, então realmente estamos ali agradando ao Senhor, estamos nos santificando, estamos permanecendo na verdade, que é a palavra do Senhor. E bem, irmãos, ainda na epístola de João, no versículo 4, em que ele diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e quando olhamos para a situação de agora, em que vemos e ouvimos tantas notícias ruins, tantas coisas que nos fazem entristecer mesmo. Então realmente pensamos, né, no futuro, nas coisas que virão, mas possamos saber
que a palavra diz o seguinte, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em meio a tantas tribulações, a tantas coisas que nós vemos, que possamos ter essa confiança, ter essa fé de que isso vai passar, de que em breve estaremos juntos no templo, nos abraçando e louvando a Deus por mais uma bênção alcançada. Então, irmãos, que possamos apenas confiar e esperar no Senhor. Fazer a nossa parte, claro. Fazer aquilo que temos que fazer, mas que jamais possamos perder a fé no Senhor, possamos esmorecer diante dessas notícias ruins, mas pelo contrário, continuar avançando, continuar tementes a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, irmãos, é isso. Espero que essa breve reflexão possa ter falado do seu coração, como falou ao meu. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando aí uma noite de paz, na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.